Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. Hoje a gente vai falar de uma comédia, hoje a gente vai dar risada, a gente vai falar de assuntos do nosso dia a dia, vamos falar de família, né? Mas a gente vai falar do filme Um Pai em Apuros, que é um filme leve, um filme para família, um filme que vai falar ali dos papéis dos pais, né? E a gente vai comentar bastante aqui sobre esse papel da paternidade, da maternidade. Antes da gente começar a falar aqui sobre esse filme, eu vou pedir para você que está aí desse lado, deixa aqui o seu like, segue a gente no canal, compartilha os nossos vídeos com os seus amigos, com os seus familiares, para que a gente consiga crescer também no canal. Deixe os seus comentários nos nossos vídeos. Cada vez que vocês curtem, que vocês compartilham, que vocês deixam qualquer comentário para a gente também consegue crescer um pouquinho mais, tá bom? Então, convido vocês que estão assistindo a gente pela TV ou ouvindo a gente pela rádio, que entrem no nosso canal do YouTube, Tatiana Benites, e vocês vão ver lá toda uma sessão de Sessão Pipoca. Entra lá, a gente já tem quase 300 vídeos gravados só nessa sessão. Tem outros programas também. E, se você quiser, faz parte também do nosso canal, tá bom? Bom, a gente vai falar agora do filme Um Pai em Apuros. E eu vou chamar o Damião para ele falar para a gente a nossa ficha técnica do filme. Olá, olá, olá aos amigos no ar, mais uma sessão pipoca espiritual. Um pai em apuros. Data de lançamento 23 de abril de 2026. Diretora Carolina Durão. 1 hora 42 minutos de duração, uma comédia dramática, filme brasileiro, filme nacional, Um Pai em Apuros. Roberta e Fred vivem uma vida normal em família ao lado de 5 filhos. Quando Roberta decide tirar férias e deixar a casa e as crianças na responsabilidade de Fred, a rotina vira um campo de batalha. Entre inúmeros desafios e obstáculos, essa família irá descobrir o verdadeiro significado de estar juntos. Estrelado por Dani Calabresa e Rafael Infante, retrata a sobrecarga materna ao mostrar um pai ausente e focado no trabalho que precisa assumir sozinho o comando de casa e cuidar dos filhos quando a esposa decide tirar férias, Tati. É uma comédia, é bem gostosinho, é um filme que você vai rir, vai se identificar em algumas partes, ou como filho, ou como pai, ou como mãe, né, em algumas coisas. E é um filme bem bacana de assistir. E a gente vai fazer aqui a nossa análise espiritual do filme. Mas antes, eu vou passar para a gente aqui a nossa vinhetinha. É isso, gente. Agora a gente vai começar a falar do filme Um Pai em Apuros. Bom, o Damião já falou um pouquinho aí da história, né, de como é que se dá aí essa família com vários filhos e que a mãe sobrecarregada, o pai sobrecarregado no trabalho, e a mãe sobrecarregada em casa, né? E daquela família tradicional onde o homem é que trabalha fora, a mãe é que cuida da casa, o homem não consegue entender o papel da mulher em casa, né? Acha que não é tanto trabalho assim e que a mulher, não, como ela tá dentro de casa, ela não está trabalhando tanto, ela não tem que se estressar tanto assim, ela não tem que ficar tão irritada com as coisas, né? Ele não consegue entender essa dimensão
da maternidade, né? E o filme coloca aí essa situação para que ele entenda um pouco mais. Então, ela fala, bom, eu preciso de férias, eu preciso, então, vou sair. Ela tem a oportunidade de viajar com a irmã e fala, olha, então vou deixar aí você com as crianças, ele está passando por um momento difícil no trabalho, né, de querer uma promoção, e ter ali um rival que é mais forte que ele sem saber muito como lidar com a situação. E isso, gente, acontece muito com a gente, né? Primeiro, essa indecisão de quanto tempo a gente se dedica à família, quanto tempo a gente se dedica aos filhos, né? E daí eles ficam, os pais entram numa crise também e agora ainda tenho que lidar com a minha esposa, que tampouco sabe lidar muito com a situação, com os meus filhos, e eu também quase não fico com os filhos, né? Então é complicado para a mãe, que fica o tempo inteiro, né, que leva o filho num lugar, que volta, que tem que cuidar da casa, que tem que dar conta, né, de todas as coisas da casa, que é a limpeza, a ordem, a educação dos filhos, o marido, a atenção para o marido e tudo mais. Então, a gente sabe que essa é a realidade de muitas famílias ainda também, né, e ela é a mulher que deixou de trabalhar para cuidar da família, né? E então eles se veem nessa sinuca de bico aí para ver como é que a gente faz agora. E ela fala: não, então eu vou viajar. E então você pede folga no trabalho, pede férias no trabalho, uma semana, 2 semanas que ela fica fora, e você se vira com as crianças, né? E aí vem muito essa reflexão dos papéis, né? De divisão de tarefas, né? Porque aí tem algumas pessoas que falam assim, não, mas o pai ajuda. Não é ajudar, é fazer parte, é dividir as tarefas, o papel do pai e o papel da mãe. Né? E ela comenta, inclusive ela fala essa frase, né? Tipo, não é ajudar, é dividir. Né? A gente precisa saber essa divisão. Qual é a responsabilidade da formação dos filhos? A responsabilidade é dos dois. A gente sabe que espiritualmente, né, ser pai e ser mãe é uma responsabilidade, é uma missão muito grande das pessoas. Então, às vezes, a única missão que essa pessoa veio para a Terra é de ser pai ou de ser mãe, para aprender com a paternidade ou com a maternidade, para aprender com os filhos, para aprender como a sociedade lida com essas pessoas, com esses papéis, né? Então, para a gente dominar as más tendências dos nossos filhos, a gente precisa saber educar, né? E isso está no Evangelho. Né, o papel do pai, o papel da mãe, eles são essenciais para a constituição da ajuda da constituição do caráter desses espíritos, porque os espíritos já vêm com as suas tendências, né, eles são espíritos, nós somos espíritos individuais, nós já vivemos outras vidas. Então, nós viemos cada um com a sua bagagem. Não tem a ver com o nosso pai, com a nossa mãe fisicamente. Nós temos a constituição física dada por eles. Mas a parte espiritual, o nosso espírito, ele é individual e ele já teve outras missões, já teve outras provas e ele veio para cá aprovado por esses pais. Por isso nós nascemos,
E aí tem uma nova missão, mas os pais têm a responsabilidade de nos educar, e não a escola. A escola tem a responsabilidade de ensinar as disciplinas, que são matemática, português, inglês, e todas as outras disciplinas que a gente tem na escola, né? Mas a educação, os limites, os nãos, tem que vir dos pais, né? Por isso a divisão de tarefas é tão importante, né, Damião? Sim, divisão de tarefas, né? A gente vendo o filme ali, né? A Roberta que passa os dias lidando, né, Tati, com justamente com o trabalho doméstico e a criação dos 4 filhos. Falei 5, 4 filhos, enquanto o Fred se mostra ali focado na carreira dele, né? Toda a preocupação dele é com foco na carreira dele. E o caos, né? Que sem prática, sem preparo para lidar com a rotina ali das crianças, ele enfrenta uma sucessão de situações até cômicas, né, e desastrosas diante das tarefas básicas do lar, né, Tati? E o longa aborda de forma leve a desigualdade na divisão do trabalho invisível dentro de uma família. E no Espiritismo, o lar é visto como uma escola de evolução espiritual. A divisão de tarefas domésticas deve refletir a caridade, a cooperação e o respeito mútuo, né? Evitando sobrecarga de um só membro e transformando o cuidado com a casa em um ato de amor coletivo. O ambiente familiar serve para exercitar a paciência, o perdão, a humildade. E Jesus ensinou que o maior é aquele que serve. Portanto, cuidar do espaço comum é servir ao próximo mais próximo, à família. O comodismo e a recusa em ajudar revelam o quê, né, Tati? Para variar, o orgulho e o apego e o egoísmo e as barreiras para o crescimento espiritual, Tati. Trabalhar todos esses sentimentos, essas emoções, né, é muito importante. E é importante que isso venha de casa, né? Que às vezes a gente joga a responsabilidade para a escola de uma coisa que não é. São os pais que precisam auxiliar as crianças a dominar os seus sentimentos, a entender as suas emoções, né, entender como lidar com as frustrações, a se sentirem frustrados, né, porque é um princípio básico, a gente precisa errar, a gente precisa ter a oportunidade de errar para entender como a gente erra, como a gente acerta, quando a gente ganha. Então, essa parte que o Damião falou de cooperação é extremamente importante. Nós que temos irmãos, né, temos essa missão mais fácil, né, de aprender a cooperar, dividir, né, a gente precisa fazer, sim ou sim, né, porque a gente está dentro da mesma casa, e daí comprou o chocolate, vamos lá, vamos medir, eu lembro que eu pegava a régua, para medir exatamente qual é o tamanho do chocolate, se vai igual para todo mundo, que daí o outro vai comer mais, outro vai comer menos, os pais sofrem com essas coisas, né, quando não tem irmão, né, vai ter que aprender a dividir, a cooperar, ou com o primo, ou com o vizinho, ou só na escola. Porque hoje em dia também, como as pessoas, a maioria agora só tem um filho, né, aí vai aprender a ter contato com as crianças só quando for para a escola. Fica o tempo inteiro tendo contato com adultos, né, e daí vai aprender essa divisão como? Essa cooperação como? Para um igual, né? Só quando vai para a escola. Então, quando a gente tem irmão, a gente já começa antes, né? A gente sabe que a gente tem que dividir a mãe, tem que dividir a atenção do pai, a atenção da mãe, tem que dividir o quarto, tem que dividir o brinquedo, tem que aprender a ceder, tem que aprender a falar não, a falar sim, né? Dentro da própria casa. Então, são aprendizados para o nosso espírito, né? E aprendizados que a gente tem que levar com a gente até na fase adulta, né? A gente sabe quando aquela pessoa é muito egoísta e daí ela começa a contar da infância dela, fala, então, tá vendo? Ela é muito egoísta por causa disso, ela não teve aquela fase, ela não teve alguém que falasse não para ela na fase da infância, né?
E uma coisa interessante também do filme é falar também o papel da mulher no trabalho, né? Porque muitas mulheres acabam saindo do trabalho para ser mães, né? E ficar só no papel de mães por uma escolha mesmo. E muitas delas depois elas querem voltar para esse mercado de trabalho. E é difícil essa volta, né? Muitas vezes é uma escolha que elas têm de querer voltar ou não, e às vezes é uma necessidade de, olha, não dá, preciso voltar porque é uma necessidade financeira, existe uma necessidade física ali que a gente precisa ter. E às vezes a mulher entra num processo muito difícil de ter que fazer essa escolha. E também temos um problema muito presente também, que é a mulher, depois que vira mãe, ser demitida, porque ela pegou uma licença, e daí quando ela volta, ela é demitida, e ela fica sem trabalho, e então ela assume o papel da maternidade 100%, sem ter um trabalho fora, né? E muitas das vezes isso acaba gerando uma frustração na mulher por causa disso. E existe um terceiro fator também, que é a discriminação, né, da mulher que é mãe. Na primeira discriminação de ser mulher, né? Porque daí a pessoa sabe que um dia ela pode ser mãe, né? E da mulher mãe, porque não deveriam nem perguntar se a mulher tem filho ou não. Mas isso muitas vezes é um motivo de exclusão de um currículo, porque ela é mãe. E daí sabe que se ela é mãe, um dia ela pode ter que sair mais cedo por causa do filho, ou pode ter problemas em casa, e ok, né? Isso é um motivo de exclusão de um currículo. Então, é algo que a gente precisa também colocar na balança, porque a gente geralmente fala, não, mas ela escolheu ser mãe. Sim, ela escolheu ser mãe, mas ela quer voltar ao mercado de trabalho e o mercado de trabalho não reconhece esse esforço, né? E aí tem o pai, né, que tem todo um papel da paternidade que deveria exercer e que muitos dos pais abandonam seus filhos e deixam à mercê da mãe, né? Muitos dos pais acham que é só pagar uma conta, a paternidade. Muitos dos pais acham que se eu jogar com ele, se eu for amigão dele, tá tudo bem, e ele não precisa exercer o papel do pai, né? E o papel do pai também é educar, é estar junto, é participar ativamente na formação do caráter e deste ser, né? E não é só uma responsabilidade da mãe. Então, eu acho que é importante, né, a gente colocar esses pontos, porque é importante os dois papéis, né, Damião? Sim, os dois papéis são importantes. Aí você está falando de paternidade, Tati. No Espiritismo, a paternidade é vista como uma sagrada missão, um dever elevado, né? Os pais não são os donos dos filhos, não, mas sim tutores espirituais encarregados de orientar, de amar, de educar aquele espírito imortal que lhes foi confiado por Deus para crescer no bem. Guiar um espírito em reencarnação exige dedicação, principalmente, né, Tati? Exemplo e vigilância constante. Lembrando que os filhos pertencem a Deus e ao universo. Os pais atuam como guardiões, como protetores. E a doutrina espírita ainda nos ensina que os pais responderão no plano espiritual sobre como conduziram essa tarefa educativa, unindo o afeto profundo, a firmeza justa, sabendo impor limites quando necessário, ou seja, a chave para a paternidade eficaz está, portanto, no equilíbrio, dizer sim quando necessário e falar não quando é preciso.
E o mais importante, sendo exemplo sempre, ou seja, a conduta moral dos pais educa mais do que os discursos, né, Tati? E vale lembrar, você estava falando dessa sobrecarga materna, o esgotamento físico e emocional da mãe ao cuidar da família, sem apoio efetivo, não valorizada, gera um profundo desgaste físico e emocional. No contexto do espiritismo, embora a maternidade seja vista com grande nobreza, como uma abençoada missão de amor e aprendizado, a doutrina não apoia a ideia de que a mulher deva sofrer em silêncio, anular-se ou carregar fardos desumanos sozinha. O Espiritismo valoriza o papel materno, mas reforça que nenhuma lei divina exige o esgotamento total ou a opressão da mulher. Vale a pena deixar bem claro, né, Tati, que sofrer exaustão extrema não é obrigação kármica ou um resgate obrigatório que a mãe deve aceitar sem buscar mudança. Cuidar de si mesma é fundamental. Uma mãe esgotada emocionalmente e fisicamente não consegue transmitir o equilíbrio necessário aos filhos. O amor é prática racional. Pedir ajuda e dividir responsabilidades familiares não demonstra fraqueza ou incapacidade. Aquela história, né, Tati? A mãe idealizada que dá conta de tudo não existe na realidade terrena. E o cansaço físico extremo reflete-se no perispírito e na mente, exigindo pausas, repouso e suporte psicológico e social, né, Tati? E as mães precisam desse suporte, gente. É uma loucura, né? Aquela pessoa, aquela mulher que trabalha, que estuda, que ainda tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, e deixar todo esse peso para uma pessoa só, é muito, né? Então, esse filme faz a gente refletir um pouco sobre o papel da mulher, e eu acho que e o papel do pai também, né, na casa, porque ele traz várias situações inusitadas, né, várias situações, né, existe até uma questão de um roubo, né, e que fica ali, não, sem dar muitos spoilers, mas que também entra essa reflexão, né, de sermos honestos, né? Eu acho que também me veio essa reflexão de que existe ali, né, uma situação que é formada e que a gente precisa também falar disso. Eu acho que se a gente está falando de conduta espiritual, de conduta moral, e a gente está fazendo uma análise espiritual do filme, né, existe ali uma situação, e a gente está falando de roubo, né, a gente está falando de algo que a gente aprende e deveria aprender de casa, que isso é errado, e que a gente não deveria fazer de forma alguma, porque quando a gente pega o papel do outro, quando a gente pega qualquer coisa que é do outro, a gente está prejudicando alguém. E se nós viemos aqui para evoluir moralmente, a gente tem que conseguir distinguir o que é certo e o que é errado. Aí você vai falar, nossa, mas isso é muito subjetivo. Tem gente que fala que tal coisa é certa e eu acho que é errado. Tem gente que fala que tal coisa é errada e, né, tudo certo. Ok, é subjetivo. Mas a gente sabe que quando a gente magoa alguém, quando a gente prejudica alguém, a gente não está fazendo uma coisa boa para o outro. A gente não gostaria que fizesse isso para a gente, né? Tá no Evangelho. Vamos fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós. Então, ao mesmo tempo que no filme também fala sobre o roubar, né, que é algo que está errado, também fala do perdão, né? Também fala do perdão. Fala ali em algumas situações, fala no perdão na questão da família, fala na questão do trabalho, né, onde algumas partes vão se encontrar, né, para falar, bom, isso mudou, isso não mudou, né, o que muda dentro de mim, que eu acho que é o mais importante. Quando a gente passa por algumas situações, a gente
às vezes não sabe muito lidar com aquilo, né? É legal a parte final do filme, a conclusão que eles chegam, né? Na questão dos papéis, na questão do que fazer com isso, né? É um filme bem doce, bem gostoso de assistir por causa disso, né? A gente já sabe o que vai acontecer no final, né? Mas a gente gosta de ver todo esse enredo se desenhando, né? E o filme mostra a questão do perdão. Como a gente lida com o perdão? Por exemplo, se a gente começa a olhar para trás da nossa vida, dos chefes que não foram legais com a gente, das pessoas que passaram a perna na gente no nosso trabalho, das pessoas que prejudicaram a gente, sabendo que estavam prejudicando. Algumas pessoas prejudicaram a gente meio que sem saber, mas algumas prejudicaram a gente sabendo que estavam fazendo aquilo para prejudicar. Elas prejudicaram porque elas queriam. Como é que a gente fica? Será que hoje a gente consegue perdoar essas pessoas? Será que a gente não consegue ainda lidar com essas situações? Então, é interessante que a gente também comece a olhar para a gente e ver, tá, será que eu também já prejudiquei alguém? Será que a pessoa também já me perdoou por isso? Será que a gente também já se perdoou por alguma coisa que a gente fez? Aí são exercícios, né, Damião, que a gente precisa fazer da nossa vida, né? Exercícios importantes, né, Tati? Que é perdoar, gente, ficar carregando isso para frente, para muitas para dentro dessa existência, passou. E aquilo que a gente vai aprendendo, quanto, né, Tati? Perdoar é exatamente não querer o mal do outro, dando isso, querendo esse mal do outro por quanto tempo, meu, não não precisa, é lembrar, saber, mas perdoar, é não querer mais o mal do outro. Esse é o caminhar, né, Tati? E aí você estava falando de roubo, né? Que quando o filme também aborda esse tema, é uma lembrança também muito singela de que está no livro Os Mensageiros, né? De André Luiz e Chico Xavier, lá em lembrança, né? Que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. E lembra o benfeitor espiritual que tal lição evoca a importância de coisas mínimas em nossas atitudes. Exemplo, a semente da mostarda é a menor das sementes, mas ao desabrochar, faz nascer uma grande, bela árvore. Então, é aquelas velhas histórias, o mínimo pode ser o máximo. Então, a reforma íntima deve iniciar nas coisas pequeninas, que poucos valorizam. Agindo sempre corretamente, estaremos condicionando a virtude em nós, preparando-nos para voos espirituais mais altos, né, Tati? E o filme traz essa reflexão dos papéis, né? Qual é o meu papel em casa? Qual é o meu papel na empresa? A gente, às vezes, dedica tanto tempo à empresa e esquece que a gente tem que se dedicar à nossa casa, à nossa família, a nós mesmos, ao nosso autoconhecimento. Porque a gente fica tanto tempo fechado num quadradinho, numa empresa, que a gente esquece da gente. Às vezes a gente esquece de comer, a gente dorme pouco, a gente come mal quando come, né? Eu lembro quando eu trabalhava com eventos ou uma agência de publicidade, essas coisas, fica trabalhando até muito tarde, o que você vai comer? Ah, pede pizza, pede lanche, né? Coisas que não são saudáveis, a gente não tá ligando para o nosso corpo, a gente está descuidando do nosso corpo físico. Então, que a gente leve essas reflexões do quanto a gente está se dedicando aos nossos trabalhos e se dedicando tão pouco a nós mesmos, né? Que a gente consiga, então, dar mais valor à nossa vida, a essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. É isso, gente. Espero que essa reflexão tenha servido para vocês. E assistam o filme, é um filme muito gostosinho de assistir, é uma comédia, vocês vão dar risada, vão refletir aí sobre essas coisas, mas vale bastante a pena. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.